Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre todos os amados irmãos da nossa amada igreja de Canindé aqui. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 96. Salmo 96, tributo à glória e majestade de Deus. Salmo 96, como negrito, tributo à glória e majestade de Deus. Até o versículo 6, do 1 ao 6, para nós introduzirmos o nosso culto divino nesta noite, nossa transmissão ao culto. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. É o que a Bíblia nos ensina nesta noite. Ao cantarmos ao Senhor um cântico novo, um cântico de alegria, um cântico porque nós estamos reunidos mais uma vez em uma transmissão, levando até os irmãos em Cristo Jesus a palavra de Deus. Vamos orar. Eu vou pedir dessa feita aqui que a nossa irmã Tassilene comece o culto com uma oração de adoração ao Senhor. Obrigada, meu Deus, por este domingo maravilhoso, onde mais uma vez nos encontramos diante da Tua presença, cada irmão em seus lares, fazendo de suas casas uma igreja. E sabendo que o Senhor Deus está presente em cada lar. Muito obrigada, Deus, por todos que já estão conosco neste momento, mesmo online, ó Deus, mas cremos que o Senhor Deus há de nos abençoar nesta hora, onde estaremos conectados contigo, ó Deus, todos juntos, com o só propósito de te adorar. Fica conosco, recebe a nossa adoração, nossos louvores, nossa oração, e fala conosco também através do teu servo. Esta é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantar a Deus é glorificar o seu nome. Olha que palavra bonita, linda, não é? E nós queremos hoje meditar no seguinte tema: Jesus, o verbo da graça em um mundo sem graça. Jesus, o verbo da graça em um mundo sem graça. Vamos ler o texto de João, capítulo 1, versículo de 15 a 18. Aqui é o testemunho de João Batista. O apóstolo João escreve ali, né, na sua introdução do seu evangelho, né, e ali ele revela-nos o verbo de Deus. E ele não toma para si somente o testemunho dele mesmo como apóstolo João, mas ele chama no versículo 15 também João Batista, o precursor de Jesus, o arauto do Messias, aquele que clama a voz do deserto. E João, escrevendo esse evangelho, ele chama também João Batista, o profeta que rasgou o véu do silêncio de Deus e pregava ali nas beiras das margens do Rio Jordão, pregava ali no deserto da Judéia, falando sobre o Messias, sobre o verbo. E ele dá testemunho aqui, João 1, de 15 a 18. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre
graça. Versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Vamos orar. Senhor Jesus, a Tua palavra foi neste momento lida. E que a Tua palavra seja exposta nessa noite pelo poder do Teu Santo Espírito. Para que nós, homens simples, possamos entender, compreender, sentir o derramar da Tua palavra em nossos corações, para a mudança das nossas atitudes. E possamos aprender, cada vez que abrimos a Tua palavra, a Tua vontade, escrita, inspirada por Ti mesmo, através de homens santos, mas dada a nós, como palavra do Senhor. A Tua palavra seja rica em nossos corações. Nos faz entender e compreender estas letras em nome de Cristo. Amém? Amém. Queridos, quero introduzir nessa noite olhando para o mundo sem graça. E quando eu falo em graça, eu não falo um mundo no meio da desgraça que está, mas um mundo sem a graça de Deus. O mundo, nós temos muitas coisas que nos subdividem nesse mundo tenebroso. Nós temos nossas vidas humanas, nós temos nossos sonhos humanos, nós temos nossos desejos humanos, e nós estamos vivendo em um mundo que jaz no maligno. Esse mundo que jaz no maligno é um mundo perigoso, é um mundo cheio de armadilhas, é um mundo cheio de perigos, é um mundo totalmente em trevas. E nós, que aprendemos com a luz do mundo, que somos também luz em Cristo Jesus, temos que iluminar os nossos passos, para que a luz da palavra de Deus nos guie, como diz o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para os meus caminhos. Porque os caminhos que nós trilhamos são escusos, são caminhos tortuosos, perigosos, são caminhos de fascismos, são caminhos de enganos, de comunismos, de socialismos brutos, são caminhos que nos levam a ficarmos cegos pelo sistema desse mundo que nos apresenta todos os dias no aparelho que cabe na palma das nossas mãos, como sendo um mundo da qual nós temos que engolir a seco. Um mundo politicamente embriagado pela ganância daqueles que perderam o poder. O mundo embriagado totalmente pelo pecado das suas almas, que não questionam o que estão fazendo. Mas se é bom para o seu bolso, os outros é que se lixem. Olhando para o contexto político da época de João Batista, o arauto do reino de Deus, aquele que veio pregar que o Messias estava chegando, não era tão diferente dos nossos dias. Lá também eles viviam sitiados, viviam escravos de Roma. Também igualmente quando João Evangelista escreve essa carta, ele escreve aos cristãos porque eles estavam sendo totalmente bombardeados, assim como nós somos em nossos dias, através do Facebook, do WhatsApp, do YouTube e de muitos outros meios de comunicação. Os cristãos da época de João, o apóstolo, estavam sendo bombardeados com uma seita gnóstica, que eram os adoradores do saber. E aí João escreve esse evangelho e pega também o testemunho de João Batista. E aí, queridos, nós vamos aprender 4 verdades sobre Jesus, o verbo da graça em um mundo sem graça. Em primeiro lugar, queridos, Jesus é o verbo da graça porque o verbo é eterno. Veja só o que João escreve no versículo 15.
João testemunha a respeito e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Até onde nós sabemos, Jesus Cristo é mais novo do que João Batista, 6 meses. Por que João Batista, também concordando com o evangelista João, fala que antes de João existir, o verbo já era? Nós temos que aprender, em primeiro lugar, que o verbo é eterno, porque antes de qualquer coisa existir, Jesus já era. Lembra que Jesus falou várias vezes o termo eu sou? João relatou episódios selecionados da vida de Jesus para determinar, queridos, um tema principal. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus é eterno, que oferece a vida aos que creem nele. Então Jesus Cristo é o verbo eterno de Deus. Então o mundo está sem graça. A graça de Deus não é derramada no mundo. A graça de Deus é derramada nos eleitos de Deus, nos filhos autênticos de Deus, naqueles que têm o selo do Espírito Santo, que têm o penhor da graça de Deus. E João, quando escreve o seu evangelho, ele nos ensina algumas verdades, queridos. Jesus Cristo falou por 7 vezes a palavra eu sou em sequência. Eu sou o pão da vida. João 6, versículo 35, versículo 41, versículo 48 e versículo 51. Então João tinha a clareza de que o eu sou, o ego emi, o Deus Todo-Poderoso estava no meio deles sendo o pão. Com certeza vocês não sabem, mas o tabernáculo do Velho Testamento, quando entrava na tenda da propiciação, existia ali uma tigela com pães asmos. Então quando Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida, os judeus lembravam dos pães asmos do templo ou do tabernáculo. Isso quer dizer que ele é o pão da vida. Jesus Cristo também fala assim, eu sou a luz do mundo. João 8,12. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da verdade. Então a luz é Jesus. No meio de um mundo sem graça, sem o favor imerecido de Deus, os crentes eleitos em Cristo Jesus são os luzeiros dessa luz brilhante que nos dá força. Nós somos como a lua não brilha por si só. A lua, para brilhar, ela tem que receber luz do sol. Assim o crente não brilha só, ele brilha com a luz de Cristo. Amém, Jesus. Ele diz mais também, eu sou a porta das ovelhas, João 10, versículo 7, versículo 9. Você não pode imaginar, mas no tabernáculo do Velho Testamento tinha uma porta, essa porta era de cor carmesim. E ali entravam para oferecer sacrifícios. O tabernáculo ficava no meio do povo. O templo de Salomão colocou o tabernáculo no Monte Moriá, o pico mais alto, entre 2 montes, Monte das Oliveiras e entre o Monte Sião. Assim, queridos, a porta de entrada é Jesus. É a única porta que podemos entrar. É a porta da felicidade, é a porta da esperança, é a porta dos milagres, é a porta de tudo que nós imaginemos Jesus Cristo representa. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. 4, eu sou o bom pastor, João 10, 11 e o versículo 14. Ele é o pastor das nossas almas, o que nos guia, o que nos tira, muitas vezes, dos precipícios e nos coloca em seus braços e nos leva ao rebanho. 5, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. A morte não pode mais ter poder sobre os filhos da luz, sobre os filhos de Deus em Cristo Jesus, porque Jesus, ele é a ressurreição. Ele venceu a morte. Nós temos que entender que quando vamos a Deus,
A nossa ida a Deus é uma ida de mediação. Nós temos um mediador, é Jesus Cristo. Ele é a ressurreição. Sexto, eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14,6. Ele é o caminho a seguirmos, a verdade a ser estudada e a vida a ser respirada nas nossas narinas. É Jesus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o verbo que já existia antes de nós existirmos. Em João 8, 24, 28 e 58, ele se descreve com as simples palavras: eu sou. Ele não é apenas o pastor ou a luz. Ele é o eterno Deus. Ele não foi criado. Ele não veio a existir. Nas suas próprias palavras, Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 58. Com certeza, o verbo de Deus é a fonte do poder dos cristãos. Em segundo lugar, nós aprendemos também que o verbo, além de ser eterno, em um mundo sem graça, o verbo está cheio de graça. Versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Vamos entender. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. A palavra plenitude aqui no grego é pleroma. O que significa? Significa que a presença, que é o poder, que é a ação, que é a riqueza de Deus e de Cristo é a fonte do poder dos cristãos. Ele é a plenitude, né? Plenitude de quê, pastor? Da graça. Em Jesus temos graça sobre graça. A palavra graça no grego é charis. Não é? Jesus é a encarnação da graça de Deus. Ali está nós. Por isso, queridos, que nós não vivemos na graça e o Novo Velho Testamento na lei. Nós vivemos na lei e graça. A lei foi quebrada no Éden. E no Éden a graça buscou Adão e Eva. Na graça, Deus disse em Gênesis 3,15: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E dali nascia a promessa de um homem que nasceria de mulher e seria o Deus perfeito, o Adão perfeito, o líder perfeito. E Jesus Cristo é o Adão da graça de Deus. O primeiro Adão pecou. O segundo Adão não pecou. O primeiro Adão era alma vivente. O segundo Adão, segundo Paulo, é espírito vivificante. A palavra que dá vida aos que estão mortos em delitos e pecados. Jesus é a encarnação da graça, porque Jesus Cristo tem, em Jesus nós temos um mar da graça de Deus, onde as ondas que sobem banham-nos de uma forma gloriosa, porque a graça é o fim da lei, e o fim da lei é Cristo. Nós vamos entender daqui um pedaço esse texto. Então, graça, o que é graça? O que é a palavra-chave? É um favor imerecido. Eu e você não merecíamos sermos banhados pela graça, mas Deus nos dá graça em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, queridos. Em terceiro lugar, o verbo, além de o verbo estar cheio de graça, o verbo é o fim da lei. Eu queria demorar um pouquinho aqui. Versículo de número 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Queridos, queria que você observasse. A lei de Deus, a Torá de Deus, né, o decálogo de Deus,
né, os mandamentos de Êxodo 20, a lei é boa. Ela não passou, ela existe até hoje. A lei é santa, a lei é justa, porém nós somos injustos. Ela é perfeita, nós somos imperfeitos. Por isso, a lei não pode justificar ninguém. Você não pode ser salvo seguindo a lei, embora ela seja perfeita e boa. A lei não tem poder para salvar nem para curar ninguém. A lei pode ferir, mas não pode fechar a ferida. A lei é exigente e nós nunca vamos satisfazer a lei de Deus. Por isso, a lei, ela vem às vezes, nós não compreendemos, como algo cruel, não é? Não, não é. A lei de Deus, ela serve, a lei desde o Éden, a lei de Deus, ela serve para nos mostrar a graça. Porque a lei de Deus pega-nos pela mão e nos condena. Diz que nós somos condenados, porque nós não temos um Deus todo-poderoso como único Deus. Nós não honramos pai e mãe, nós adulteramos, e a lei vai nos instigando a dizer que somos pecadores e quebramos a lei. Então essa mesma lei, o papel da lei, nunca foi nos salvar, mas convencer-nos dos nossos pecados. Então ela nos toma pela mão e nos leva até a graça, e nos leva até Cristo. Ele é o fim da lei. Nós vamos dizer: Senhor, eu não sei honrar meu pai e minha mãe, me ajuda. Nós partimos para a graça. A lei nos ensina a honrar, a graça nos dá poder para honrar. A lei nos ensina a amar o nosso próximo, mas nós não conseguimos porque nós temos inimigos. Mas a graça nos diz: a minha graça te basta. Tudo que eu tenho te dei, a minha vida. Ame os seus inimigos. A graça nos dá o poder de cumprir a lei. Então a lei dos 10 mandamentos não passou. Ela está vigente hoje, através da graça. Hoje eu posso dizer, eu só tenho um Deus. E esse Deus é o Deus poderoso, que subsiste em 3 pessoas. Deus Pai, Criador de todas as coisas, Deus Filho, o Redentor das nossas almas, Deus Espírito Santo, aquele que nos convence e nos santifica. Esse Deus está em nós. Nós não temos deuses, muitos têm, mas o cristão verdadeiro não pode ter, porque a graça de Deus é que nos ajuda a cumprir a lei de Deus. A lei de Deus não diz: não cobice nem o que o teu próximo tem, nem a mulher, nem o boi, nem o cavalo, nem a carne, nem nada. E nós queremos. Mas o Senhor, ajuda-nos, porque eu não posso sozinho. E a graça de Cristo nos ajuda a cumprir a lei. Foi para isso que a lei foi colocada. Para dizer que nós somos pecadores. Mas ela nos pega pela mão e nos arrasta para o fim da lei, que é Cristo. E Cristo, cumprindo nele mesmo toda a lei, nos dá graça para que nós hoje em Cristo cumpramos a lei de Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Por isso que a lei existe. Por isso que a lei existe. O papel da lei nunca foi, irmãos, realmente salvar a gente, mas convencer-nos do nosso pecado. Quero que isso. Este é o fim da lei. Em Jesus encontramos graça de verdade. Nele temos a redenção das nossas almas. Nele, em Jesus, temos a redenção das nossas almas. Por isso que João diz: a lei veio por Cristo, mas por Cristo veio a graça. A lei tipificava Cristo. Tudo que tem na lei simboliza Cristo. Tudo que tem na lei.
Por incrível que pareça, tudo que Moisés manda fazer na velha dispersão dos israelitas tipificava Cristo Jesus. O tabernáculo, a arca da aliança, o candelabro de ouro, os pães da propiciação, o óleo que nunca podia, a chama que nunca podia apagar-se, né? Tudo tipificava Jesus Cristo. As festas, tudo simboliza Cristo. Tudo. O fim da lei é Cristo. Por isso nós estamos hoje cumprindo a lei através da graça de Deus. Através da graça de Deus. E por fim, em quarto e último lugar, já indo para a conclusão, o verbo revela-nos o Pai. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Lembra do episódio de Jesus Cristo ali de João 14. Quando João escreve aquele episódio e Filipe chega e disse a Jesus: mostra-nos o Pai e isto nos basta. Para o israelita, ver o nome de Deus e pronunciá-lo era perigoso, porque podia ser fulminado. E conhecer, ver Deus, era o marco da glória judaica. E Jesus Cristo responde a Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco, quem me vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Vai para esse texto aqui. Abraão foi amigo de Deus, mas ele não viu a Deus. Deus é Espírito. Moisés ficou face a face com Deus, mas não viu a face de Deus. Mas aí, queridos, quem é que nos revela? Esta é a palavra que buscamos. O segredo do texto, verso 18, é: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. A palavra revelação. Esta palavra revelação é uma palavra no grego chamada exegeomai, que traduzindo é a nossa exegese. Exegese no português significa comentário ou dissertação que tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra. No grego ela significa, uma metáfora que significa expressar-se através de alguém, narrar alguém, expor um ensino de alguém. Isso quer dizer que Jesus Cristo, em primeiro lugar, do ponto 4, ele é a exegese de Deus o Pai. Ele é a revelação, ele é a explicação, ele é o comentário, ele é a interpretação, ele nos mostra o Pai. E por que Jesus não mostra o Pai? Por 3 motivos. O primeiro deles, Jesus é único. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, único, Deus único, ele nos mostra o Pai porque ele é único como o Pai é único. Ele, Jesus Cristo, é único. Estava desde a fundação do mundo. João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso que esse mundo é um mundo sem graça. Porque a verdadeira graça, a verdadeira charis, o charisma de Deus está em Cristo Jesus. Ele é único, não há outro. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único advogado que nós temos. Ele é o Salvador. Ele é o Mestre. Ele é o Pastor. Ele é o Pão. Ele é tudo que as Escrituras revelam que Ele é. Segundo, porque Ele é Deus. O Deus unigênito. Ele é Deus. Ele é o Deus maravilhoso. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus que nós clamamos, né? Quando as coisas estão difíceis. Tem uma música muito bonita,
né, que é da banda Kadosh, a última música do CD da banda Kadosh, que diz que a gente tem que clamar o nome de Jesus. É esse nome que tem que ser clamado. Clamar o nome de Jesus Cristo. Ele é Deus. Você tem um Deus pessoal. Você tem um Deus que diz, né, que nunca iria abandonar-nos até o dia dele voltar. Esse é Deus. Em terceiro e último lugar, no ponto 4, ele está no seio do Pai. Né? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. No grego, seio é centro. Jesus está no centro do Pai, no meio, ali, nos seus braços, no meio. Queridos, Jesus Cristo revelou o Pai. Quero concluir nessa noite que Jesus é o verbo da graça em um mundo sem graça. Porque muitas pessoas lutam para vencer este mundo. Mas só se vence este mundo através de Jesus Cristo. Só se vence esse mundo em Cristo, por Cristo e para Cristo. Por isso, aos meus amados irmãos, queridos, eu gostaria que vocês aprendessem hoje, nesses versículos, que Jesus é o verbo da graça de Deus. A sua plenitude derrama em nós a sua graça. E a lei de Deus pode ser cumprida em nós, sim, através da graça de Deus. Né? Que Deus possa nos abençoar, amados irmãos em Cristo Jesus.